Olá, meus queridos, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos ao canal Pregador Júnior Lima. E o tema da mensagem desse momento é esse: porque a Bíblia Católica possui mais livros do que a Bíblia Protestante. Pois bem, antes de iniciarmos esse vídeo, eu quero convidar a você a inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações, comentar, deixe o seu like, o seu gostei, que vai ajudar bastante o nosso canal. Pois bem, porque a Bíblia Católica possui mais livros do que a Bíblia Protestante? Eu tenho aqui em minhas mãos, vocês estão vendo aí, essa Bíblia é a Bíblia Protestante. Essa Bíblia contém 66 livros, sendo eles divididos entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Essa Bíblia ela foi escrita em um período de 1500 anos, sendo eles escritos por 40 homens, sendo eles reis, profetas, sacerdotes, pastores e etc. Foram escritos pela inspiração do Espírito Santo. A Bíblia diz que toda a escritura divina é sagrada e inspirada. E por que a Bíblia Católica contém mais livros do que a Bíblia Protestante? É simples, de nós entendermos, porque a Igreja Protestante não contém 60, ou melhor dizendo, 73 livros que contém a Bíblia Católica. Porque a Bíblia Católica ela contém 7 livros a mais do que a Bíblia Protestante. Primeiro, é interessante notar que toda a Bíblia e a Escritura ela foi inspirada pelo Espírito Santo. De fato, foram homens que escreveram, mas escreveram na inspiração do Espírito Santo. E os livros que contém na Católica, sendo eles 7 livros, sendo eles Baruque, Judite, Macabeus, Sabedoria, Nicodemos, outros livros que contêm alguns acréscimos na Bíblia da Católica. Esses livros foram escritos em um período chamado interbíblico, ou um período neotestamentário. O que significa isso? Foi escrito em um período ao qual não havia mais inspiração na face da terra. Se nós lermos ou observarmos entre Malaquias e Mateus, já no finalzinho do Velho Testamento para entrar o Novo Testamento, a Nova Aliança, o Espírito de Deus ele foi retirado da face da terra. E foi nesse período interbíblico, nesse período neotestamentário, a qual não havia mais inspiração, a qual o Espírito de Deus foi retirado da face da terra, que foram escritos esses 7 livros a mais, esses 7 acréscimos que foi acrescentado na Bíblia da Católica. Então a Igreja Protestante não aceitou como canon. O que é canon? Regra de fé. Todos os 66 livros da Bíblia Protestante foram canonizados como regra de fé, porque nós acreditamos e cremos que aqui está a total inspiração do Espírito Santo. Pois bem, nesse período interbíblico, ou nesse período neotestamentário, que foram escritos esses livros que contém na Bíblia Católica, nós os respeitamos como os livros históricos, mas não como os livros canonizados, ou seja, livros que têm inspiração, porque toda a escritura foi inspirada pelo Espírito de Deus. E esses 7 livros foram escritos no período entre Malaquias e Mateus, um período ao qual Deus já tinha retirado o Espírito Santo da terra e os homens começaram a escrever esses livros. São livros históricos maravilhosos, mas não há nenhuma inspiração ou nenhuma regra de fé para as nossas vidas. Então foi nesse período que foi escrito os 7 livros que contém na Bíblia Católica e que não contém na Bíblia Protestante, porque não há nem sequer uma inspiração bíblica. Primeiro, eles não são um livro canonizado ou calonizado, ou canon, chamado de canon. Canon é que tem inspiração como regra de fé para nossas vidas. Então esses livros eles foram escritos sendo que já no Antigo Testamento, no Antigo Testamento hebraico já estava pronto, o Antigo Testamento já estava no canon, já tudo atualizado e preparado. E depois disso que foi escrito esses livros, qual não tinha mais inspiração na face da terra. Primeiro, eles não servem como regra de fé, não estão no canon do Antigo Testamento, no hebraico. Segundo, esses livros que são chamados livros apócrifos, que não têm nem sequer uma inspiração, eles nem sequer foram citados por Jesus e nem muito menos pelos apóstolos
no Novo Testamento. Se você ler toda a Bíblia, você não vai encontrar isso. E terceiro, eles defendem uma regra de fé, uma ciência, né, que eles acreditam muito no purgatório, algo que a Bíblia totalmente condena. Quarto, eles defendem uma tese, né, sobre as orações para os mortos. Eles acreditam que aqueles ímpios que morreram no seu pecado, no seu erro, né, através das suas orações, das suas missas, das suas rezas, né, irão diminuir a pena, né, e o indivíduo sofrerá menos. Isso é contrário à Escritura Sagrada. É por isso que a igreja protestante não aceitou, porque está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem foi ordenado morrer uma só vez e passando disso segue-se o juízo. Então é o contrário das Escrituras Sagradas. É por isso que a igreja protestante não aceitou como regra de fé. E depois do ano de 1517, que entrou Martinho Lutero, né, um dos mártires também da fé, que trouxe a reforma, né, ele condenou e combateu as indulgências, as mortes de criança e entre outros fatores, e fez a reforma, e hoje está escrito e está preparado, né, a Bíblia protestante para nós seguirmos como regra de fé. E por isso nós cremos e acreditamos que essas escrituras foram escritas e inspiradas pelo Espírito Santo. Não só essa, como a católica, com exceção aos 7 livros, porque a Bíblia é uma só. A católica ela só possui 7 livros a mais, que são considerados para a gente protestante como livros históricos, mas que não há nenhuma inspiração e que não serve como regra de fé no canon para as nossas vidas. Espero que você tenha tirado suas dúvidas. Deixa aí o seu like, o seu gostei, compartilhe, comente esse vídeo que vai tirar dúvidas de muita gente e que Deus abençoe.